Plantão de notícias. Entrevista do dia. Vamos conversar agora na entrevista do programa com o ex-candidato a prefeito de Surubim, o advogado Alex Fernando, que se desfiliou do PSOL e tem feito, inclusive, fortes críticas ao partido. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Integração FM. Primeiramente, eu queria agradecer por essa oportunidade, em dizer que é sempre um prazer estar aqui. E o motivo, né, que é a minha saída depois de 13 anos, né, nas fileiras do PSOL, desde 2016 na presidência do Diretório Municipal. Também fui assessor das codeputadas juntas, diretamente representando a codeputada de Surubim, Joelma Carla. E, de repente, vamos dizer assim, eu comunico a minha saída, inclusive renunciando o cargo da diretoria, tanto aqui quanto na estadual, onde eu também ocupava um cargo de diretor. E gerou uma certa polêmica, né? Por que eu estava saindo, e as especulações, e a minha assessoria, até o partido chegou em dado momento a orientar, olha, eu queria que o senhor está saindo, mas o senhor não emitisse nota, não fizesse crítica, fosse aquela coisa assim bem branda. Eu digo, olha, rapaz, isso é conversa para boi dormir. Estava aquele ditado que ninguém mexe no time que está ganhando? Se o camarada está há 13 anos em um lugar, em um grupo político, e depois ele deixa o grupo político, tu acha que é porque está tudo confortável, está tudo uma maravilha? É de ser desonesto. Então, a nossa pergunta. Então, depois de 13 anos no PSOL, qual, na verdade, foram os motivos de sua saída do Partido Socialismo e Liberdade, Alex Fernando? Por que o motivo da sua saída? Olha, Jota, eu acredito no PSOL como um partido com grande potencial a ser explorado. Um partido que tem grandes figuras. Infelizmente, existe no PSOL uma ala muito radical. Uma ala feita por intelectuais, o pessoal que come um livro, que come Karl Marx e por aí vai, mas que estão muito distantes da realidade. Né? Os caras, quando você vai para um discurso, os caras vomitam o livro. Se você me perguntar, eu não lembro nem de uma frase, mas os caras vomitam o livro inteiro. Mas na realidade, na prática, é totalmente diferente. Os caras não botam a mão na massa, a teoria está muito distante da nossa realidade, principalmente se a gente for tratar das cidades de interior, que tem uma outra dinâmica diferente das capitais. O pessoal está ligado, infelizmente, a fazer uma discussão ainda muito e unicamente, às vezes, só de pauta identitárias, que aí não estou dizendo aqui que não é importante. Não vou deslegitimar luta nenhuma. Todo direito é importante que se busque, né, para se efetivar. Agora, a gente precisa fazer discussão de classe, a gente precisa discutir a realidade das comunidades, principalmente na cidade do interior, a falta de médico, de saúde, de saneamento básico, não ficar ligado exclusivamente a uma pauta identitária, que pode ser muito honesto, numa cidade do interior, meu filho, eu não vejo isso como uma estratégia política acertada, não. O PSOL, no seu ponto de vista, é um partido que não gosta de fazer diálogo com os outros partidos? Não gosta. O PSOL, eu comparo o PSOL em um dado momento com o PT. E aí eu estou dizendo isso aqui, porque eu já disse internamente diversas vezes, comparo com o PT. O PSOL se recusa a fazer autoavaliação. O PSOL não aceita a autocrítica e nem crítica. Então, eu não sei como é que você é um partido político, né? E você não aceita lidar com as críticas e você se recusa a fazer uma autoavaliação do processo. Porque a autoavaliação faz com que a gente acerte. A gente admita nossos erros, isso é hombridade, é humildade, e você possa continuar na condução, porque somos seres humanos, podemos errar a qualquer momento. A outra polêmica, muito ligada à questão da codeputada Joelma Carla, porque eu tive na assessoria e disse que torcia, porque ela é uma pessoa excelente, com grande potencial político, mas torcia que ela desse mais prioridade a Surubim. E é um fato. Ela não dialoga com a gestão municipal. Aí você diz, mas doutor, a gestão Você cobrou PSB, alguma coisa a ela cobrei, e ela não atendeu? Cobrei por diversas vezes. Por exemplo, a situação da gente de Surubim, da comunidade dela, por exemplo, mesmo, que tem lá uma situação que os dejetos das fábricas ali são jogados. Aquilo é um crime ambiental terrível. É ali na Vila da Chã do Marinheiro? A Vila da Chã do Marinheiro. Sim. Eu tive lá durante a campanha, antes da campanha, por exemplo, crianças que adoecem, ficam se coçando e tal, por conta daquela situação. Toda a rua dela ali não era calçada, tanto é que a gestão calçou agora pouco antes da eleição, e ela não priorizou uma emenda parlamentar para calçar a sua própria rua, sabe? Ela não está presente no estado, dentro do estado de Pernambuco, na cidade de Surubim, principalmente na região do Agreste, como ela está no sertão. Ela prioriza muito mais o sertão. E eu sempre cobrei dela mais agenda de Surubim, mais presença em Surubim e mais diálogo com as figuras públicas de Surubim, principalmente com a gestão. Porque, Alan, você ganha hoje, você é deputado, você pode estar no PSOL, seja qual for o partido, e eu sou o prefeito do partido B. Mas você tem que entender que você é um parlamentar.
Você precisa trabalhar pela sua cidade, independente de quem é o gestor ou a gestora. Você tem que entender os problemas da sua comunidade, destinar a emenda parlamentar, cobrar a destinação dessas emendas, acompanhar essas emendas, sabe? E não dizer, não, eu destinei uma emenda, agora estou de braço cruzado, a prefeita é que vai atrás, se quiser que corra, ou seja lá qual for o gestor. Não funciona dessa forma. Então, era um dos motivos que a gente sempre tinha embate, eu achar que ela não priorizava a cidade de Surubim como ela estava presente no sertão. E ela sabe disso muito bem. Ficou chateada. Ora, você está ocupando um cargo público, mas você não sabe lidar com crítica, então você precisa reavaliar se esse é o seu lugar mesmo. Ô Alex, eu queria perguntar a você o seguinte, você saiu do PSOL agora e já tem um destino definido, já tem algum partido já para você, inclusive, eu vou lhe perguntar também se o PSB é uma opção, já que na época da composição das chapas, circulou nas redes sociais uma informação que você poderia ser até o vice da Ana Célia, que concorria à reeleição. O PSB pode ser um caminho para você? Pode, claro que pode. Todos os partidos políticos que estão alinhados à ideia de esquerda, embora eu não tenha um perfil extremista, inclusive talvez nunca fui muito bem visto por uma ala do PSOL, exatamente por ter um perfil mais de diálogo, um perfil mais conciliador. Eu acho que todo partido que está dialogando ali no campo progressista, no campo de esquerda, é possível que eu venha a compor. Agora, essa composição ela não depende só de mim, depende do meu grupo político que vai me acompanhar, depende de como se dá essa entrada nesses partidos, né? Porque cada um tem o seu peso. A gente sabe que o PSB, infelizmente, é um partido antigo, é um partido que tem seus caciques, é um partido que não costuma dar muita abertura para novato. Aí novato, quando eu digo novato, recém-filiado, principalmente se o cara vem de uma trajetória de oposição. Então, a gente sabe, essa é a real. Então, você não vai para um partido para simplesmente servir de cauda para ninguém, ou só para enfeitar as fileiras ou aumentar o numerário. Então, é um cuidado que eu preciso ter. Já recebi um certo cortejo, até do próprio PSB, de algumas figuras do PSB, como também recebi do PDT, né, que é um partido também que eu admiro, ali um partido mais progressista. Eu acho que Ciro também tem um ego maior do que ele, e o que dificultou muito o processo de campo de eleição da gente, e parece que a esquerda vai cometer o mesmo erro nessas eleições que vem aí, porque o PT já disse que vai ser Haddad, o Haddad, então né? Eu acho que a gente tem um sério problema e uma grande chance da direita levar novamente, tranquilamente, porque o governo federal hoje tem muito mais força com a eleição das duas casas no Congresso do que tinha antes, né? Agora, no seu ponto de vista, Alex, quais os maiores erros cometidos pelo pessoal aqui em Surubim? Erros cometidos por algumas pessoas que fazem parte do pessoal, do seu ponto de vista. Olha, no meu ponto de vista, é crítica por crítica. Eu acho que quando a gente está na condução política, quando a gente é agente político, independente de ter mandato ou não, a gente precisa saber criticar, a hora de criticar e apontar as soluções. A ponto que a gente não pode se recusar. Se eu critico o Jota, e Jota é uma liderança política, e me chama para um diálogo, porque ele quer ouvir minhas propostas e quer ver o que é possível fazer, eu não posso me recusar a conversar com o Jota. O partido ele tem, historicamente, aqui na cidade, desde que eu assumi, essa visão em cima do partido de ser o partido extremista. O que não quer dizer que eu vou generalizar, mas tem uma visão. Porque as figuras que me antecederam gostavam de bater lata por bater lata. Essa é a expressão. Eu não vou, o Jota é do partido B, eu não vou com a cara de Jota nem do partido, e vamos descer o cacete só e acabou a história, sabe? E isso não leva ninguém a nada, porque quais foram os frutos que o partido colheu durante esse período que os que me antecederam fizeram isso? Nenhum. Agora, quais foram os frutos que o partido colheu depois que eu assumi a presidência? Quantas lutas o partido não enclopou? Quantas vezes a gente não sentou com a própria gestão ou com outras lideranças políticas e não conseguimos encaminhar uma série de benefícios para a cidade? Porque aí você precisa desarmar o palanque político. Em um dado momento você vai me ver dizer que a gestão acertou, e em um dado momento você vai me ver dizer que eu acho que a gestão errou. Agora, tem que ter humildade e humildade dos dois lados, de aceitar a crítica de um, né, e também de saber ouvir o outro. A gente que está na vida pública, a gente está para isso. Se você não sabe lidar com essas críticas, então você precisa reaver o lugar que você está ocupando. Então, o partido, infelizmente, está muito preso à teoria, né, e muito distante da realidade. Fraquíssimo em dialogar com as bases, nisso o PT supera o PSOL, em alguns aspectos, fraquíssimo em dialogar com as bases, não tem transe político, né, não consegue fazer articulação política, se recusa a fazer junção ou alianças, por mais que essas alianças sejam criteriosas, mas se recusa a fazer alianças. Aí eu te pergunto, ainda mais conhecendo a realidade interior, tu achas mesmo que o pessoal vai ocupar uma cadeira no executivo, quiçá até no legislativo, que eu acho que é o mais provável, com esse discurso de que ele é o dono da verdade, ele único, sozinho, exclusivo vai chegar?
Não vai, rapaz, não vai. A política não funciona dessa forma. Sozinho você não chega a lugar algum. Isso é na vida pessoal, isso é na vida profissional, isso é na política. Você não chega a lugar algum. Na política, principalmente, né? Principalmente, tá aí as alianças. Até o PT agora, né, teve que fazer para poder chegar, que foi aquela coisa, PT, Podemos e tal. Chegar ali, a vereadora Ivete ser reeleita. E hoje está sendo questionada a sua chapa. Porque tem indícios de uso ali de laranja ali que foram utilizadas segundo o TRE. Então, mas está aí. Agora, a aliança tem que ter critério. Agora, a aliança significa dizer que eu preciso abrir mão da minha verdade absoluta, né? É uma espécie de acordo para poder a gente entrar em um consenso ali. Então, nem eu consigo tudo o que quero, nem Jota consegue tudo o que quer. A aliança política é isso. Eu tenho minhas diferenças com o PSB, por exemplo, mas isso não impede de dialogar com o PSB. Eu tenho minhas diferenças com o PT, inclusive, que se diz de esquerda, mas se você for avaliar a conduta do PT hoje, perdeu essa característica há muito tempo. Mas eu também dialogo. E outros companheiros da política que estão em outros partidos aqui, que eu nunca me recusei a dialogar. Em dado momento, não dá para a gente seguir adiante com esse pessoal. É óbvio, por conta dos entraves mesmo políticos ali. Mas a gente tem que estar aberto ao diálogo. E se o pessoal não avaliar isso como um todo, infelizmente o pessoal vai voltar. Se você pegar a avaliação 2016 para cá, a gente cresceu em todos os aspectos. De ocupação de espaço, de tudo, de estrutura. Mas se o pessoal não continuar nessa linha, que foi um motivo pelo qual eu saí, porque eu vi que ele não ia continuar, ele voltou a se engessar de novo, ele vai ficar parado na estaca zero. E aqueles que me antecederam, cabe perfeitamente no pessoal. Então, Alex, você quer dizer, porque 13 anos num partido é muito tempo, eu quero saber o seguinte, não deu para você perceber nesse tempo todo, antes, que o partido não ia mudar? Porque 13 anos é tempo demais. É muito conhecer, tempo. Né? Na verdade, a gente é persistente. E o pessoal, né? Parece que é assim desde sempre. Né? O pessoal é assim desde sempre. A verdade é que a gente é persistente. O brasileiro nunca desiste. Né? Eu sou da linha, né? Segundo o livro de Eclesiastes, há tempo para tudo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher. E quando eu entrei no PSOL, é óbvio que eu não tinha autonomia e eu não tinha a gerência que eu tenho de 2016 para cá, que é quando eu elegi junto com o grupo, o presidente da estadual, que é Severino Bill, que já esteve aqui em outro momento, dentro do meu grupo, ocupei o cargo da direção estadual e também estive na direção municipal. Então é quando a gente começa a ver a coisa funcionar de verdade. É quem está ali. Você ser um simples filiado e você ser um dirigente são duas situações totalmente distintas. É como ver a coisa de fora e ver a coisa de dentro. Eu achava que eu conseguiria, principalmente em Surubim, com a galera mais jovem, colocar o partido nessa ponte do diálogo, com outras lideranças e fazer o partido crescer, sem esse radicalismo, sabe? Sem esse criticar por criticar, só porque eu não vou com a cara. Mas, infelizmente, eu acabei observando que, porque existe essa resistência forte do partido e personificada ainda na pessoa, até da própria co-deputada Joelma Carla e de outros que eu acompanho, que o partido ia voltar a engessar de novo. Então, ou eu engessava junto com o partido, ou, infelizmente, eu tinha que encerrar esse ciclo e seguir na minha vida política, na minha vida pública, porque eu deixo o pessoal, mas eu não deixo a política. São coisas distintas, entendeu? Então, 13 anos, mas não foi 13 anos na cabeça. E foi 13 anos acreditando, porque se você pegar o PT, quando o PT começou e quando o PT chegou lá, primeira vez com Lula, não teve uma mudança drástica? Teve que mudar muito, né? Não teve. Então, eu achei que o pessoal iria também passar por esse processo. Mas, infelizmente, agora veja, isso é engraçado. Só que, no caso, o PT mudou demais, né? Até demais da conta que perdeu a essência, né? Mas veja, se você pegar o PSOL, Alan, e você fizer uma avaliação do PSOL em Surubim, o PSOL nas capitais e o PSOL em outra cidade do interior, a postura muda. Você pega Boulos, da última eleição que ele participou, para essa agora, e veja a postura do cara como não mudou. Mudou mais conciliadora. Antes vou tocar fogo no pneu, vou não sei o quê, sou contra empresário. De repente eu não sou contra empresário e não sei o quê. Você vê que a postura mudou completamente. Pega o Marcelo Freixo para você ver qual é a postura de Marcelo. Inclusive, muito parecida com a minha, extremamente criticada dentro do partido. Você acha de que o pessoal aqui em Surubim, pelas suas palavras, nem tão cedo vai mudar esse ponto de vista? Infelizmente, do que eu vi dado com a minha saída, não. Espero que eles reavaliem, né, mudem, desejo muito sucesso para eles. Lá tem grandes companheiros com grande potencial. Eu saio, inclusive, como digo, com coração partido, porque fiz grandes amizades. Um cara que esteve comigo na reunião agora com o presidente da estadual e que chorou de verdade com a minha saída, que é Paulinho do Cartório, né, Paulo Barbosa. É um amigo que eu levo para a vida toda.
né, que está aposentado da política, mas não deixa de ser um conselheiro fiel, sempre foi o meu conselheiro fiel, e outros companheiros do partido com grande potencial. Agora, é preciso abrir a mão do ego e é preciso admitir a política como ela é, para aos poucos a gente tentar mudar. Primeiro a gente entra, depois a gente tenta fazer a diferença. De fora, com esse discurso radical com o dono da verdade, é meio difícil. Alex, e você agora pretende se preparar para disputar as próximas eleições municipais? Qual o seu objetivo agora? Alan, eu pretendo sim. Agora, eu volto a dizer, né? Não é uma decisão só minha. Eu saio do PSOL, em torno de um grupo de, eu acho, de 20 a 40 pessoas deve me acompanhar. Esse grupo é a galera jovem, mais novata mesmo, que havia se filiado. Eu digo jovem recém-filiado, no processo antes de eleição e pós-eleição. Esse pessoal se filiou-se porque gostava da minha postura política, gostava da minha forma. Às vezes, até não gostava muito do próprio PSOL. Tem uma certa restrição, mas gostava da minha postura política. Então, esse grupo deve me acompanhar, em parte, e aí a gente vai ter que decidir junto qual vai ser os próximos passos agora. Já que você leva um grupo, você vai querer entrar num partido que você comande ou que seja apenas filiado? Não, que eu comando. Infelizmente para um, felizmente para outros, eu acho que a minha situação atual, entrar em partido para ficar de reboque, eu acho que não me é interessante depois da experiência que eu tenho e do acúmulo político, né? Se eu não, a não ser óbvio, você entra, por exemplo, no PSB, mas aí ali é garantido um espaço de atuação. Né? Você não vai estar na cabeça, mas ali é garantido um espaço, uma visibilidade. Aí é outra história. Mas entrar para ficar de reboque, para ficar em fileira, infelizmente não dá. Bom, queremos agradecer aqui a participação do advogado Alex Fernando, ex-candidato a prefeito de Surubim, que se desfiliou do PSOL e agora está seguindo um novo caminho político. Alex, muito obrigado por sua participação aqui no Plantão de Notícias. Alan, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, Jota Santos, a todos os ouvintes. Dizer que agradeço o apoio que eu tenho recebido nas redes sociais, depois que a notícia ganhou aí repercussão. E dizer que eu estou à disposição, caso alguém já tenha alguma dúvida, queira me procurar. A política segue, a vida segue, a luta também. Primeiramente, Deus, seja o que Deus quiser. Eu acredito que esse era o momento, é um ciclo que se encerra e vida que segue. Né? E desejo aos companheiros que ficam muito sucesso na condução do partido aí. 12:35.